galera, tudo bem? Este é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre uma série, a segunda parte que eu estou fazendo sobre a estrutura básica em inglês, desmistificando a estrutura básica em inglês, explicando as regras bem importantes para os falantes de português, para tirar esse vício da estrutura de português que às vezes contamina a estrutura de inglês na fala. Eu estou desmistificando isso. A regra é simples. A regra que eu expliquei no último vídeo é: primeiro vem o sujeito, depois o verbo e depois a continuação da frase, que tudo sempre segue essa regra, com 3 exceções. Mesmo que seja um verbo como chovendo, raining, it's raining, está chovendo. O sujeito, it, o substantivo, vem primeiro antes do verbo. A regra que sempre precisa seguir. E com 3 exceções. Essas 3 exceções são: primeiro, o caso imperativo, que eu expliquei no último vídeo. Agora, o que eu vou explicar agora? As perguntas. Invertemos nas perguntas. E o que eu vou explicar no próximo vídeo é there is, there are, de haver, de existir. Essas 3 exceções que precisa entender para começar a esclarecer o seu entendimento sobre a estrutura básica do inglês. Ok? So, as perguntas. Eu vou usar esse, aproveitar para explicar as perguntas. Eu não vou explicar o verbo to be, porque eu já fiz um vídeo sobre o verbo to be. Gostaria de recomendar para vocês verem esse vídeo, se tiver alguma dúvida sobre o verbo to be na estrutura, nas perguntas. E eu vou simplificar esse vídeo, eu só vou tratar com o simple present, o tempo verbal que é o simple present, que também fiz um vídeo muito legal sobre o simple present. Se tiver alguma dúvida, recomendo assistir esse vídeo também. Então, nesse vídeo, eu vou aproveitar e explicar o do e o does, auxiliary verbs, verbos auxiliares, e também no can. Ou seja, no simple present, no presente simples, nesse tempo verbal, tem 3 maneiras de fazer uma pergunta, que o verbo vem a primeira palavra da frase, com o verbo to be, am, is, are, com do e does e com can. E também tem outras 3 maneiras de fazer uma pergunta com as palavras interrogativas, que são as WH words. As palavras que começam com as letras W e H. Who, what, where, when, why, how e which. Esses WH words, as palavras interrogativas, e eles podem combinar com todos esses mesmos verbos aqui e os verbos to be, am, is, are. Então vamos lá. A primeira pergunta: do you like hamburgers? Do you like hamburgers? Para vocês no começo, que está dependendo muito da tradução, que sempre querem traduzir essa palavra do, que é do, ao pé da letra, literalmente é fazer. Somente que nesse contexto, do não é nada de fazer. Do não tem tradução. A função de do, nesta frase aqui, é botar like, o verbo principal, na forma de uma pergunta. Exatamente, simplesmente o que ele está fazendo aí. Nos outros tempos verbais, auxiliary verb está botando o verbo principal no tempo verbal também do auxiliary verb. Mas aqui eles estão, os dois verbos estão no mesmo tempo, praticamente. Realmente esse é o raiz do verbo. Like, to like, gostar. Você gosta de hambúrguer? Do you like hamburgers? Então, do está auxiliando, está ajudando. Pode pensar assim: está ajudando o verbo principal, que é o verbo da ação, like, gostar, está colocando ele no sentido de uma pergunta. Do you like hamburgers? Vocês têm esse conceito de auxiliary verb também em português, só que usem diferente, não usem na pergunta como isso. Por exemplo, tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Tinha feito. Tem, tenha e tinha vem do verbo ter, que é ao pé da letra possuir. Porém, nessa frase, tenha gostado, tinha feito, o que está possuindo? Nada. Não está literalmente ao pé da letra de ter. Está auxiliando o verbo do verbo principal para colocar esse verbo de feito ou gostar em outro sentido.
outro tempo verbal. Aqui, o nosso auxiliary verb do e does, eles estão colocando o verbo da ação na forma de uma pergunta. E segue essa regra de inverter com as perguntas. Simplesmente colocamos o sujeito no meio do verbo principal, que é like, e o verbo auxiliar, que é do. Do you like hamburgers? Se você gosta de hambúrguer. Eu anotei aqui a afirmação e negação da pergunta, só para vocês verem. Yes, I do. Sim, eu gosto. Do aqui, o auxiliary verb está tipo como copiando like da pergunta. Sim, eu gosto. Yes, I do. Está copiando. Só vai dar para entender esse do aqui se você está sabendo da pergunta. A pergunta usa o verbo principal que é o like. Então aqui do é like. Sim, eu gosto. Não pode falar yes, I like assim sozinho, porque like é transitivo e precisaria usar o substantivo que é hamburgers. Yes, I like hamburgers. Yes, I do. No, I don't. É mais simples. Isso se chama a resposta curta. Do you like hamburgers? Yes, I do. Sim, eu gosto. No, I don't. Não, eu não gosto de hambúrgueres. Beleza? Does. Lembra que quando eu expliquei o simple present, que toda terceira pessoa singular, essa pessoa gramatical, sempre termina o verbo com S aí. Isso é a regra, esse é o padrão. Termina com S. Então, a gente usa does porque usamos o sujeito he, que é terceira pessoa, he, she, it. Todos os seus sujeitos, que seria he, she, it, ou um substantivo que pode estar substituído por he, she, it, sempre vai usar does na forma de uma pergunta. Então, basicamente é isso. Todo verbo que existe, além do verbo to be e além do can, vão usar do ou does na pergunta, se for simple present. Assim, does he take the bus to school? O verbo da ação é take. Nesse sentido, take é pegar. Se ele pega o ônibus para a escola. Então, o verbo principal é take. E o auxiliary verb, verbo auxiliar, é does. E o sujeito terceira pessoa. Does he take the bus to school? Se ele pega o ônibus para a escola. Take, pegar, não é o verbo can, não é o verbo to be. E por isso preciso usar o do ou does na pergunta. E segue o mesmo padrão de verbo primeiro, depois sujeito e depois o verbo principal. Does he take the bus to school? O verbo to be não usa verbo auxiliar. E por causa disso não vai precisar. Então, o verbo to be nunca vai precisar de usar um verbo auxiliar. Nunca vai precisar usar o do, does, nem o can. Ok? Beleza? Does he take the bus to school? Se ele pega o ônibus para a escola. Yes, he does. Sim, ele pega. No, he doesn't. Não, ele não pega o ônibus para a escola. Resposta curta, afirmação e negação. Does he take the bus to school? Esse último aqui, ele é um pouco mais fácil de entender, porque vocês usam mais ou menos do mesmo jeito aí. Pode, poder, can. Can you swim very well? Pode você, ou sabe, vocês traduziriam mais certo, sabe nadar. Can you swim very well? Pode nadar muito bem? Você pode nadar muito bem? Can you swim very well? Can é o auxiliary verb para swim. Se você pode. Yes, I can. No, I can't. Sim, eu posso. Não, eu não posso. Swim é o verbo principal. Primeiro o verbo can e depois o sujeito. Can you swim very well? Essas são as três maneiras de fazer uma pergunta normal sem a palavra interrogativa. Am, is, are, sim, verbo auxiliar. Do e does, simple present, funcionando como um verbo auxiliar, colocando o verbo principal na forma de uma pergunta. E com can, se você pode, colocando também
Usamos na estrutura, pela estrutura entendemos que swim, isso é na forma de uma pergunta. Agora vamos ver alguns desses exemplos combinados mesmo com as palavras interrogativas. Who, what, where, when, why, how, which. Ok, galera? Vamos lá. E agora, galera, as palavras interrogativas. As palavras interrogativas, ou seja, os WH questions. As palavras que começam com as letras W e H. Esses tipos de perguntas são muito importantes. Porque esse tipo de perguntas precisam de uma resposta mais elaborada. Estávamos vendo com as perguntas que começam com o verbo mesmo no começo. Você pode responder com um simples Yes, I like beans. Você gosta de feijão? Yes, I like beans. Yes, I do. No, I don't. Não, eu não gosto. Yes, no. Yes, I do. No, I don't. Nesse tipo de pergunta, você não pode responder com um simples sim, não, yes, no. Precisa responder com uma resposta mais elaborada. Lembra? WH words. Who, where, what, when, why, how. Who, what, where, when, why, how. Vocês vão ter que esforçar um pouco para lembrar essas palavras e a pronúncia, mas depois fica mais fácil. Ok? Vamos lá, vamos olhar esses. Who are you? Who are you? Às vezes ajuda a memória para encontrar uma maneira, uma coisa, relacionar com alguma coisa, para ajudar você a lembrar, para auxiliar a memória, porque aprendendo outro idioma são muitas palavras e muitos termos, muitas coisas que vocês vão precisar lembrar. Encontre uma maneira que é muito bacana para você, para ajudar a lembrar as coisas. Who? Nos Estados Unidos, quando o cara chega aí falando who, querendo saber quem, tipo como fofoqueira, a gente fala, não tem coruja aqui, cara, porque o carujo faz o som de who. Não tem coruja aqui, there's not an owl here. Não tem coruja aqui, who. Identidade, quem? Identificar-se. Who are you? Quem é você? Preste atenção que o verbo está antes do sujeito, antes do substantivo, que nesse caso é you. Eu misturei essas perguntas um pouco com todo tipo de verbo. Verbo to be, do, can, does, do, does. Todos os simple presents. Aí. Who are you? I'm teacher Michael. Eu sou o professor Michael. Who are you? Quem é você? Identificar-se. Segue o mesmo padrão de verbo e depois o sujeito. Somente que começa com a palavra interrogativa cada vez. Mas ainda assim é uma exceção porque está invertida a pergunta. Invertemos mesmo assim. A seguinte pergunta. Where do you live? Onde que você mora? Onde que você mora? Live também é viver, mas nesse sentido é mora. Where? Where é lugar, locação, localidade, onde. Where do you live? Ok? So, live não é verbo to be. Live não vai usar can. Então vai precisar de usar do, porque o sujeito está na segunda pessoa. You. Where do you live? Onde que você mora? I live in Espírito Santo, Brasil. I live in Espírito Santo, Brasil. Por exemplo, nesse tipo de resposta elaborada. Não posso falar yes, no nesse tipo de pergunta. Ok? Agora what? What? Mais simples. Ok. What is your name? What do you do for fun? O que você faz para diversão? Para divertir-se. What can you see at an aquarium? O que você pode ver num aquário? O que você pode ver num aquário? A resposta pode ser tipo como I can see fish and sharks and octopus. Ok, what? A coisa. What can you see at an aquarium? What is your name? Qual é o seu nome? What is your name? My name is Michael. So, esse exemplo usei
o verbo auxiliar can, que está auxiliando se de ver. E chegando aqui, when. When é tempo. Quando? When. When does class start? Start é começar, class é aula, então quando que a aula começa? When does class start? Tempo. Tempo. When. Essa palavra aqui é when. Então, who, where, what, when. Ok? E chegando aqui, o quinto exemplo, why. O why. Um cara, uma vez, primeiro dia de aula, ele já estava sabendo o que significa o why. Me deu uma surpresa. Já sabe o why? Me explicou. Porque eu sempre queria saber por que os mineiros dizem why. Por que eles dizem why? E ele relacionou isso para ajudar a lembrar o why. A pronúncia e tudo. Why. O porquê. Why do you like soccer? Do está auxiliando like. Por que você gosta de futebol? Why do you like soccer? Lembra que futebol americano é futebol. E futebol, como gostam os brasileiros, é soccer. Why do you like soccer? O porquê? Why do you like soccer? Não pode falar yes, no, nada disso. Because. Porque, eu tenho anotado aqui, porque juntado, eu put because na resposta, e porque separado é o why que a gente usa na pergunta, junto com o verbo auxiliar, o verbo to be, seja o que seja. Só um exemplo. Why do you like soccer? Because it's exciting. Porque é animador. Porque é interessante. Because it's interesting. Why? O porquê, a razão. Why do you like soccer? Ok? Esse último aqui, how. How, que é a maneira, ou pode ser a quanto. Quanto também. Pode ser how much does it cost? Quanto custa isso? Or how old are you? Quanto velho é você? How old are you? Ok? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quanto velho é você? Uma maneira para ajudar a lembrar essa pergunta também. Aqui eu estou usando como maneira. How does he get to school? Como que ele chegar, get to, como que ele chega na escola? Como que ele chega na escola? A maneira, how. A pronúncia aqui, how. Então, segue o mesmo padrão, does, depois o sujeito e depois o verbo principal. E a continuação da frase. Por isso, todos eles, perguntas, são exceções. Ok, galera? Então, o que a gente fez agora, realmente é resumo das 6 maneiras de fazer uma pergunta. Eu vou incluir o link embaixo, que vai levar vocês para um lugar onde que eu tenho escrito todo explicando as 6 maneiras de fazer uma pergunta no Simple Present. E no próximo vídeo eu vou explicar o there is, there are, there will be, there was, there were, tudo de existir, como que isso também é uma exceção bem importante, porque cria uma confusão às vezes na cabeça do brasileiro, na aprendizagem, quando está aprendendo no começo, sempre quer usar a palavra tem de have, que é um erro comum, que nem dá para entender para o nativo sem experiência nos idiomas. Então, por isso que é muito importante e precisa aprender desde o início. Estudar isso é bem importante. Então, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados ao canal de YouTube. I'm gonna post more videos later and the next video will be very interesting. So stay tuned, guys. See you later. Ciao.